Por que nós vamos falar sobre lideranças na igreja, justamente num dia de ceia? Porque nós vamos perceber aqui, vamos começar a ver, que é justamente a necessidade da ceia que começou a gerar as lideranças na igreja e hoje nós temos as lideranças que vemos hoje. O que nós vimos aqui? Estava havendo um problema na igreja da época e esse problema se espalhou durante anos e anos, tanto que Paulo vai falar lá em 1 Timóteo 5 sobre isso, que era o problema das doações. Óbvio que as doações não são o problema é quem vai ficar responsável por distribuir isso e qual vai ser o padrão para que ocorra a distribuição. Lá em 1 Timóteo 5, nós vimos que estava havendo um problema. Qual era? A regra da igreja era clara. As doações, e vamos ponderar aqui, as doações daquela época não são semelhantes às que nós fazemos hoje. Hoje nós fazemos a cesta do amor, que é uma cesta básica. Mas naquela época as doações eram o sustento literal da pessoa. Então era pagar todas as contas, pagar a casa, pagar a roupa, pagar... Isso nós não fazemos nos dias de hoje. Então era muito mais pesado do que apenas dar as doações. Então tinha que ter um critério para quem eles iam dar. Para quem foi encaminhado? Para as viúvas e para os órfãos. Ou para os anciãos que não tinham condição de sustentar-se e nem tinham quem os sustentasse. Mas, como tudo na vida dá problema, isso também deu problema. Por quê? Haviam dois problemas principais. Primeiro, para as viúvas, mas não estabeleceram idade. Então a mulher perdia o marido com 20 anos. Ela era sustentada literalmente pela igreja até a morte. E não, como eu falei, não era uma simples cesta básica, mantimento, não, era tudo, eram as roupas da mulher, era a casa da mulher se tivesse penhorada, tudo a igreja dava. Então, estabeleceu-se que tinha que ser a partir dos 60 anos. 60 anos de idade é o que nós consideramos a viúva que não pode sustentar-se. Depois, o problema maior. Mas quem são as viúvas que não podem sustentar-se? Haviam viúvas que tinham 7, 8 filhos, e ainda assim elas eram sustentadas só pela igreja e os filhos não davam nada. Então, Paulo começou, não, aqueles que têm filhos, os filhos devem sustentar as mães. E aí é falar daquela palavra, né? Aquele que não cuida dos seus, não está apto a cuidar do reino dos céus. Mostrando que provavelmente tinham até obreiros participando desse tipo de coisa. Pessoas trabalhavam na igreja, mas não estavam nem aí para os pais. Os pais eram totalmente sustentados pela igreja. Então, esses problemas que a gente pode olhar nos dias de hoje, ver os nossos problemas pequenos, a gente fala, nossa, como uma coisa tão simples deu problema na igreja. Já acontecia desde aquela época, porque o problema está no ser humano. Onde tiver ser humano vai ter problema. Não adianta, pode ser ser humano velho, pode ser ser humano criança. Onde tiver um ser humano, este ser humano vai dar um jeito de trazer problema onde ele está metido. Uns vão trazer mais, outros vão trazer menos, mas de algum jeito sempre traremos problemas onde estamos. E o principal lugar para ver problemas é onde? É na igreja. Por quê? Porque nós reunimos um bando de pessoas que não se conheciam, não têm a mesma criação, não têm os mesmos costumes, e ainda assim essas pessoas são feitas irmãs, ou seja, tornam-se uma família. Olha a complicação gerando aí. Você pode entender mais ou menos o que é uma igreja quando nós temos famílias que moram no mesmo terreno e de repente alguém se arruma com uma pessoa que não é muito boa. E essa pessoa passa a morar lá como se familiar fosse. Igreja é isso. É um bando de gente estranha entrando na sua vida, se tornando sua família. E vou dizer, tem gente que não vale muito não. Porque igreja é para pecadores se converterem. Não é para todos, para quem são sãos. É para quem não presta mesmo. Por isso que nós estamos aqui. A verdade é essa. Então, tem um lugar que pode ter mais problema que a igreja? Não tem. Por isso que é necessário o quê? Foi necessário estabelecer-se as lideranças. Por quê? Porque os problemas vão cair no colo deles. E eles vão ter que, através da sabedoria do Espírito Santo, gerir isso. Mas falar de liderança, por que não reuniria só as lideranças para falar? Porque quando nós falamos de liderança, não estamos falando apenas daqueles que exercem cargo, mas é uma mensagem para toda a igreja, para que nós possamos entender qual é o nosso papel no reino dos céus e como nós devemos tratar os nossos irmãos. O que estava acontecendo aqui?
houve problema na distribuição. Por quê? As viúvas que falavam em hebraico estavam tendo mais vantagem do que as que falavam em outros idiomas. Como assim? O grego, na época, era o que hoje nós temos, o que hoje nós vemos como o inglês, ocupado nessa função. Então, tirando o pastorado, tirando a liderança maior da igreja, todas as demais lideranças servem a dois únicos propósitos: glorificar a Deus e tirar o peso dos ombros do pastor. A nossa responsabilidade é essa. Eu, como líder jovem, qual é a minha responsabilidade? Glorificar a Deus, levar os jovens a glorificar a Deus. Depois, fazer com que o pastor não tenha que se preocupar com a juventude, porque ela está sendo bem cuidada, porque ela está sendo orientada, e óbvio que os assuntos mais graves serão levados a ele. Mas, a princípio, eu estou aqui para que ele não se preocupe com a juventude. Por quê? Se ele tiver que pregar aqui domingo e sábado tiver que doutrinar a juventude e tiver que estar lá no grupo de membros e no grupo de juventude e atendendo tudo isso, ele não vai fazer nada com qualidade. É isso que estava acontecendo aqui. Os discípulos estavam fazendo tudo. Eles tinham que distribuir as ofertas às pessoas, eles tinham que servir a mesa. Quando fala isso aqui, mesa, está fazendo uma referência à Santa Ceia do Senhor, que não era como a gente fazia na época, era de fato como nós já estudamos no passado, um mesão onde as pessoas vinham e tomavam café mesmo, se fartavam. Não deu certo porque os crentes começaram a ficar bêbados com vinho. É sério. 1 Coríntios. É sério. Naquela época já tinha problema. E aí agora a gente faz assim, com um cálice muito pequeno e que nem vinho é, para não ter mais problema. Porque onde tem ser humano tem problema. Não tem jeito, até na Santa Ceia. Então eles precisavam de pessoas para exercer essa função. Para quê? Para que eles pudessem pregar o Evangelho. A atividade mais importante da igreja é a pregação da palavra. Não existe nada mais. Isso não quer dizer que o pregador é mais importante. A pessoa não é mais importante, mas o ato é. A pregação da palavra é mais importante. Pode faltar tudo na igreja. Não pode faltar elevar nossos louvores a Deus e a pregação da palavra. Para que os discípulos pudessem se dedicar inteiramente à pregação da palavra, era necessário que outros fizessem um trabalho braçal. Significa que esses homens são menos importantes que os discípulos? Não, eles eram cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Eram ungidos, eram capacitados por Deus. E quando eles começaram a trabalhar, a igreja começou a crescer cada vez mais. Então vejam como cada trabalho na igreja é importante. Até mesmo o ato de distribuir os mantimentos àqueles que necessitam, o ato de levar a ceia até os irmãos que estão ali se consagrando. Cada trabalho na igreja é muito importante e é primordial que seja feito com sabedoria e com a unção do Espírito Santo de Deus. Qual era a hierarquia da época? Havia os apóstolos, os 12 que foram chamados por Deus. Você viu aqui que 12 se reuniram, mas espera aí, Judas não se suicidou? Sim, isso aqui ocorre depois que eles chamaram Matias para substituir Judas e antes de Paulo ingressar. Então é realmente o princípio da igreja. Por isso que eles estão tendo esses problemas pequenos, mas nós vamos ver que vão se espalhar durante todo o tempo da igreja. Haviam os apóstolos, esses 12 que foram chamados por Deus. Ah, mas hoje em dia também tem apóstolos. Tem, mas não são apóstolos de fato. Por quê? O critério para ser apóstolo, e nós vemos isso quando eles vão chamar Matias, é que o apóstolo tenha visto Jesus Cristo em vida. Em vida. Então, para ser apóstolo, você tem que ter andado com Jesus Cristo nos 3 anos de ministério dele, enquanto ele ainda estava vivo. Ou no caso de Paulo, que foi uma exceção à regra, onde Cristo se manifestou em vida, corporalmente, diante dele. A menos que algo tão extraordinário assim tenha acontecido, não podemos nos intitular apóstolos. Tá bom? Pós-apóstolo, aí sim, são os cargos que qualquer entre aspas, cheio do Espírito Santo, com sabedoria, pode ter. Bispo, episcopado. Os bispos eram os responsáveis pelas igrejas. Os bispos eram mais ou menos o que hoje são os pastores. Haviam os bispos maiores, que eram os regionais, e nós falamos sobre Tiago e Judas, que exerciam esse papel. E haviam os bispos menores, que hoje nós chamamos de pastores, justamente para não ter
o problema de não sabermos identificar. Nesses exemplos, esses bispos regionais, Tiago, que nós fizemos a exposição da carta dele, Judas, e os locais que cuidavam de uma só igreja, Tito, Timóteo, entre outros. Então, essas pessoas são responsáveis por quê? O apóstolo veio e fundou a igreja. Ele tinha que sair para fundar outra. Quem vai ficar no comando dessa igreja? Era o bispo. Era aquele que tinha essa missão. Ele ia liderar a igreja. Ele ia conduzir a igreja. Porque a maioria das igrejas evangélicas hoje não é mais episcopal. Nós temos bispos. Eles cuidam do pastoreio regional. Por que a maioria não tem? Por conta, quando houve a separação da igreja evangélica com a igreja católica, houve uma necessidade da igreja da época de se distanciar de quase tudo que fazia menção à igreja católica. Por isso que são poucos os evangélicos que utilizam colarinho, porque acreditam que é da igreja católica, e poucos são os evangélicos também que têm os bispos, que acham que é coisa de católico. Mas não é, é coisa da igreja, é algo bíblico. Não significa que igrejas que não utilizam estejam erradas. Posteriormente, aí a gente vai ter os presbíteros, que não é um cargo mesmo, como nós vemos hoje em dia. Hoje em dia o presbítero, geralmente, ele está um pouquinho acima do diácono antes de ser pastor. Mas na Bíblia, não. Presbíteros eram os anciãos, os mais velhos. Esses mais velhos, eles conduziam a igreja com conselhos e sabedoria. Por que passou-se o tempo de utilizar os idosos para isso? Porque, infelizmente, com o passar dos anos, cada vez mais tornou-se mais raro encontrar idosos sábios e sadios. A verdade é essa. Hoje em dia tem idosos tão loucos quanto adolescentes de 12, 13 anos. E eu estava vendo a reportagem esses dias que uma mulher de quase 70 anos, eu já tinha visto uma semelhante, mas essa foi ainda... Ela era casada com seu marido e tudo mais, mas ela descobriu a sua identidade de gênero e disse que era não binária, depois de ter 3 filhos. Ela, que não era não binária, ela raspou a cabeça, pintou de rosa, subiu numa moto e foi viajar o mundo, sendo não binária. Então, e uma senhora de idade. Há anos atrás, jamais se veria isso. O idoso era o centro da sabedoria. Louvado seja Deus que aqui nós temos, mas o idoso era o alto patamar da sabedoria. Então, esses anciãos, presbítero é esse ancião, esses anciãos da igreja, eles eram consultados para as decisões da igreja. Eles eram basicamente o conselho da igreja. Então, o bispo, os pastores, eles consultavam os presbíteros para saber o que seria feito. E também levavam aos presbíteros os pedidos de oração, porque sendo mais idosos, eles saberiam lidar melhor com pedidos, né? A pessoa fala, poxa, eu estou pedindo isso, eles saberiam aconselhar, eles saberiam fazer. Infelizmente, perdeu-se um pouco isso, porque o ser humano está cada vez mais destrambelhado. Então, são poucas igrejas onde nós vemos presbíteros, e quando há presbíteros, não são os presbíteros no padrão bíblico, etc. Virou um cargo mesmo, né? Um pouquinho acima do diácono, que não condiz com o que a Bíblia diz. E vem os diáconos, que eram a ponta de baixo, digamos assim. Nós, como diáconos, qual é o nosso serviço? Servir a igreja em todas as áreas que for necessário. Então, o nosso trabalho é esse. Se precisar pregar, o diácono tem que estar lá. Precisa puxar louvor, está na mão de Deus, mas o diácono dá um jeito de puxar o louvor, não havendo ninguém para ministrar. O diácono faz isso. Ele vai cuidar dos trabalhos da igreja, que o líder da igreja pode fazer, mas não deve. Por que não deve? Porque ele tem que ter paz na alma dele. Se o líder da igreja for fazer tudo, literalmente tudo, vamos imaginar tudo que a gente faz na igreja. O pastor chega aqui, fica lá no portão para receber todo mundo, depois ele vai lá na mídia, ajeitar tudo o que acontece, depois ele vai subir aqui, tocar e cantar, depois ele vai dar os anúncios, ele vai pregar e na hora da ceia ele vai descer para servir você. Quando ele for dar o amém, ele já vai estar falando, vão embora daqui, sumam que eu não aguento mais fazer nada. Por quê? Somos humanos, o nosso corpo tem limites. O espírito é forte, mas a carne é fraca, e é esse o sentido do texto. Não é a carne fraca no sentido de pecado. Nosso corpo é frágil, somos fracos. Não tem como alguém fazer tudo. Quanto mais paz o líder da igreja tiver, mais ele vai conseguir pregar com excelência e mais ele vai conseguir aconselhar você, quando você estiver lá no gabinete, com primazia. Por quê? Porque os serviços menores da igreja, menores, mas não menos importantes, já vão estar sendo executados por essas lideranças menores. E é aí que entra o nosso papel
como líderes e como igreja, respeitarmos essas pequenas hierarquias que há na igreja. Não no sentido de que aquele que está em liderança seja melhor que você, jamais. Mas ele está ali para aliviar o peso do seu pastor. Então, confie nele. Caso seja uma pessoa que não mereça confiança, aí faça como está na Bíblia. Junte testemunhas, leve ao líder da igreja e diga o porquê você não confia nessa pessoa. Mas tem que ser uma coisa séria. Eu vi ele adulterando, eu vi ele roubando. Não é fofoca. Entendeu? Por quê? Porque é isso que faz uma igreja ser saudável. Vamos ver um ministério que não estava saudável porque a pessoa fazia tudo? Êxodo 18. Êxodo 18, a partir do primeiro versículo mesmo. Dá para o primeiro versículo também? A partir do primeiro versículo, a gente leu pouco, vamos ler muito agora. Versículo 1. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador. Ali livrou-me da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou-lhe dizer: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Ou seja, era o sogro de Moisés, e já era um sacerdote. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, e também todas as dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus. Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Então você já deu para ver que o sogro de Moisés é um homem de Deus, é um homem sério, é um homem responsável. Agora, olha o conselho que ele vai dar para Moisés, versículo 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que estava fazendo pelo povo, disse: que é isso que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo esse povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho. Que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer.
Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Olha aqui o que acontece quando o homem tenta fazer tudo. E vamos lembrar, naquela época Moisés não era só o líder espiritual do povo, ele era o líder geral. Então imaginem os problemas mais simples que uma sociedade enfrenta. Moisés, onde nós vamos jogar o lixo? Moisés, que horas é hora da comida? Moisés, e vamos imaginar, eram praticamente 2 milhões de pessoas, até mais. Essas pessoas faziam fila para falar com Moisés, de manhã até o fim da tarde, no deserto, no sol. Todos eram atendidos? Óbvio que não. Se o Moisés gastasse 1 hora com cada um, eram só 24 por dia. Ele era sacrificado e o povo era sacrificado. Quando nós jogamos todo o peso de uma responsabilidade, até mesmo todo o peso da igreja, em cima de uma só pessoa, nós vamos matar essa pessoa e nós vamos morrer também. Porque ele não vai exercer a função dele de nos liderar. E as coisas não vão andar como devem. Nós, como igreja, precisamos trabalhar e nos esforçar para não sermos um peso aos nossos líderes. E o líder da igreja tem que ter sabedoria de entender que ele não pode querer assumir tudo, todas as responsabilidades sozinho. Por quê? Porque ele vai morrer e vai matar o povo. Se o pastor fizer tudo o que tem aqui para fazer na igreja, e nós estamos em época de ensaio, ele só vai fazer o seu gabinete depois que ele ensaiar o coral, depois que ele ensaiar o teatro. Isso a gente sai daqui às vezes 2 da tarde. Das 2 da tarde até as 5, ele vai fazer no máximo uns 2 ou 3 gabinetes. O resto de nós vai ficar como? Sem liderança, sem auxílio. O que vai acontecer com a igreja? Vai morrer. O conselho de Jetro, homem de Deus, sério, e nós vemos que ele é um homem de Deus, por quê? Ele não chega para Moisés e fala: rapaz, que trabalho é esse que você está fazendo, cara? Esquece esse povo, deixa esse povo para lá, rapaz, vai viver a sua vida. Não, ele estava preocupado com a nação. O que ele fala? O povo vai morrer e você também, vamos fazer direito. É por isso que há essa divisão, é por isso que os apóstolos fazem isso. É necessário que hajam pequenos líderes para auxiliar o líder da igreja. É necessidade, e Deus levanta pessoas para isso. Deus estabelece essas pessoas. E para que essas pessoas servem? Glorificar a Deus, aliviar o peso do pastor naquela área. Se a nossa responsabilidade como líderes, agora aqueles que exercem a liderança, é tirar o peso do pastor dessa área, então o que nós temos que ser? Proativos na sabedoria do Espírito Santo, para também não tomarmos decisões equivocadas, mas sermos proativos. Pequenas coisas devem ser resolvidas entre nós. Precisamos resolver os pequenos problemas, levar ao pastor somente as soluções ou os problemas maiores. Ah, está escondendo o problema do pastor? Não, estou aliviando ele das dores e dos cargos da igreja. Porque se eu sobrecarregar ele com tantos problemas, ele não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer, que é subir aqui e doutrinar a igreja. Que é muito diferente do que eu estou fazendo agora. A doutrinação pastoral é muito diferente da pregação que o diácono ou que o obreiro traz aqui. É muito mais pesado e muito mais sério. Porque ele está não apenas apresentando a palavra, que obviamente já é muito importante, mas ele está doutrinando e encaminhando a igreja no padrão que ela deve seguir. Isso traz um peso espiritual muito grande. E uma responsabilidade muito grande. Fora as outras coisas que são só dele, as finanças, os aconselhamentos, que também não convém a nós fazermos, já é responsabilidade do pastor. Precisamos aliviar esse cargo dele. E nós, como membros, como nós vamos fazer isso? Confiando nas lideranças que foram estabelecidas pela liderança da igreja e por Deus acima dela. Se a causa é pequena, leva ao líder da área. Não precisa
atropelar o líder da área, levando diretamente ao pastor. Até porque isso é até um pouco de antiética. A menos que o líder esteja num caminho errado. Aí, óbvio, você vai falar com o líder dele. Se o líder fez uma coisa que é muito errada, aí você fala com o líder do líder para corrigir. Mas se é um problema costumeiro, algo que pode ser resolvido entre nós, precisa ser resolvido entre nós. Você honra a liderança que Deus estabeleceu sobre você na área que você está trabalhando, você alivia o peso sobre o pastor, e outra coisa, nós crescemos cada vez mais como igreja. O resultado disso é muito maior. E você pode parar para analisar. As áreas da igreja que melhor se desenvolvem são aquelas que resolvem seus problemas de forma mais fácil. Aqueles que onde o líder senta, resolve os problemas, sem necessidade de uma intervenção maior para separar as partes, para ver as coisas. Por quê? Porque é peso. Nós temos que aliviar, nós temos que distribuir o peso da igreja. O líder é mais importante que o liderado? Jamais. O líder é mais capacitado que o liderado? Às vezes não. Mas o líder foi chamado pelo pastor e por Deus. Acabou. Não precisamos, para melhorar um trabalho, atropelar aquele que está à frente dele. Também não precisamos nós estar à frente do trabalho para colaborar com ele. Basta apenas nos colocarmos à disposição daquele que foi chamado a ser responsável e trabalharmos, cooperarmos para o bem da igreja. Cada trabalho da igreja gera resultado para todos nós. A cantina alimenta todos nós. A mídia faz com que todos nós vejamos a letra. O pessoal que está no som faz com que todos nós possamos ouvir bem a palavra, os louvores. Cada trabalho da igreja edifica o corpo, edifica todos nós. Então, é muito importante. Então você que quer trabalhar na igreja, não fique escolhendo o que você quer fazer, ou bote no seu coração que Deus me chamou para isso e é só isso que eu vou fazer. Não. Entregue-se ao Senhor, trabalhe sempre onde você puder. Onde Deus te quer, onde você pode trabalhar. As portas se abrem quando Deus quer que você trabalhe nessa área. Entregue-se ao Senhor. Olha, eu posso trabalhar nessa área da igreja. Entregue-se ao Senhor. Ah, mas eu queria trabalhar na outra. Ofereça-se. Se não for aberta para você essa porta, trabalhe onde Deus te colocar. Se for da vontade de Deus, um dia você chega lá. Se não for da vontade de Deus, glorifique o Senhor onde Deus te colocou, porque lá Deus pode fazer maravilhas. Maravilhas incontáveis que você sequer imaginaria podem acontecer lá. Por quê? Porque é a mão de Deus. E na Bíblia, poucos são aqueles que escolheram trabalhar para Deus. A maioria, o próprio Moisés foi chamado, não estava nem aí, não queria nem saber. E foi chamado para fazer uma coisa que ele não queria. A maioria dos chamados de Deus é para pessoas que não querem fazer nada e coloca essas pessoas justamente em lugares onde elas não queriam trabalhar. Então, se talvez você está num lugar que você não estava muito afim de ir, louvado seja Deus. Deus te colocou aí, trabalhe. Porque Deus escolhe aqueles que não são para mostrar a sua glória e o seu poder. Às vezes Deus não chama o mais capacitado justamente para provar que não é a capacitação humana, mas é a mão de Deus. É a mão de Deus que capacita o ser humano. É por isso que mulheres que nunca deram aula, hoje dão aula. É por isso que pessoas que não cantavam nem no chuveiro, hoje cantam no coral. É por isso que pessoas que nunca sequer imaginaram encenar, chegam aqui, choram, acontece tudo. Por quê? Capacitação do Espírito Santo de Deus. É por isso que o ex-cachaceiro hoje está como obreiro. É por isso que a ex-prostituta hoje está liderando uma área da igreja. Por quê? Porque Deus Todo-Poderoso transforma e opera na vida daquele que se oferece para trabalhar. Esses homens se ofereceram para trabalhar. E vamos olhar para a vida de Estevão. O que Estevão ganhou? Morte. A gente não sabe o que ele fazia da vida, mas a gente sabia que ele estava vivo. Virou diácono, começou a pregar, morreu. Deus não chama a gente só para o que é bom, não. Às vezes Ele chama para aquilo que dá muito trabalho e para aquilo que dói. Às vezes o serviço a Deus dói. Às vezes aquela área da igreja é difícil de lidar. Às vezes aquela pessoa ou aquele lugar que eu estou é complicado lidar. Irmãos, vai ser assim até Cristo voltar. Por quê? Onde tem pessoa, tem problema. Não adianta.
E para não falar que não, até na mídia, às vezes é só a pessoa e o computador dá problema. Então, às vezes, não precisa nem de pessoa. Onde tiver algo para fazer, tem problema. Mas qual é a nossa fonte de sustento para lidar com os problemas? O Espírito Santo de Deus. O problema vai vir, a batalha vai vir, mas é através do Espírito Santo de Deus que as etapas vão sendo vencidas. Até quando? Até chegar o dia que Deus nos levar. Estevão morreu, mas quando estavam apedrejando ele, ele olhou para os céus e viu Cristo Jesus assentado à destra de Deus Pai. Amados, o que nós fazemos aqui na igreja não é para não levarmos pedrada. Ao contrário, às vezes nós vamos levar sim. Mas o importante é quando a pedrada vier, que nós olhemos para o alto e consigamos ver o Filho de Deus assentado à destra de Deus Pai. Olhar para Deus Todo-Poderoso. É para isso que a gente trabalha. É para isso que a gente se esforça. É para isso que a gente sofre, chora. É para isso que a gente fica acordado, madrugados afora, para fazer coisas da qual nós não recebemos para tal. É porque é para Deus Todo-Poderoso. Sempre que nós tentamos quebrar as hierarquias da igreja, nós trazemos bagunça e confusão. O que a gente viu lá em Tiago e em Judas? A característica dos falsos profetas. Eles quebravam a hierarquia da igreja, eles sabotavam os líderes. E assim colocavam o quê? As heresias. Sempre que a gente quebra esses padrões, a gente traz para a igreja aquilo que não convém. Quem foi o primeiro rebelde? Satanás. Ele se rebelou contra a autoridade de Deus. E quando ele se rebelou, o que ele fez? Levou o ser humano a se rebelar também. Rebelião é isso. Rebelião é ir contra aquilo que Deus estabeleceu. Então nós precisamos fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Se há algum líder que não esteja no caminho correto, eu preciso fazer também de acordo com a palavra de Deus. Vai lá nas cartas de Paulo e vê como o crente tem que agir quando o líder não está de acordo com a palavra de Deus, que nós temos padrão até para isso. Igreja não é bagunça. Igreja não é, cheguei, vou subir, vou pregar. Não. Sabemos que, infelizmente, há lugares que até parece que é bagunça mesmo. Mas, graças a Deus, aqui não. Aqui eu não chego, cheguei pessoal, hoje eu vou pregar, galera. Eu fui avisado antes. Isso tudo foi preparado antes. Tem ordem. Tem que ter ordem. Igreja tem que ter ordem, não pode ser bagunça. Igreja tem que ter regras. As regras que tem na igreja devem ser respeitadas, das menores às maiores. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de ordem. Nós mostramos a figura de Deus quando há ordem. Tem hora para começar o culto, tem hora para acabar o culto, tem hora para cantar louvor, tem hora para... isso é chato, não é chato não, isso é ordem. O nosso Deus é Deus de ordem. Quando Deus viu o mundo em causa, o que Ele fez? Haja luz. Fez separação entre terra e mar. Deus não suporta desordem, em especial dentro do seu reino. Então nós temos que ter tudo muito certinho, muito organizado, bem feito. Aquilo que vamos fazer para Deus precisa ser bem feito, com excelência. Esses homens foram chamados, mas qual era a qualidade deles? Eram homens sábios, eram homens tementes a Deus, eram homens que trabalhavam com amor, tanto que morreram pelo Evangelho. Irmãos, não podemos nos colocar diante de Deus para fazer algo na igreja de qualquer maneira, não. Tem que ser com excelência. Dentro das minhas possibilidades, óbvio, dentro das minhas possibilidades. Dentro das minhas condições, dentro das minhas condições físicas. Mas a todo tempo, no limite sim delas. Para quê? Eu possa glorificar a Deus com o meu trabalho. E não há nada mais lindo e belo do que você glorificar a Deus com o seu trabalho. Não há nada mais majestoso que glorificar a Deus através do seu trabalho. O dízimo é isso. Glorificar a Deus através do trabalho. Onde nasceu o dízimo? Numa sociedade que era rural. Eles dizimavam o quê? A primazia dos cereais, das frutas, de todas as plantações, as primeiras safras eram sempre para Deus. Eles trabalharam o ano inteiro e vão glorificar a Deus com o melhor da sua terra. O nosso trabalho é isso, dar o melhor a Deus, se esforçar para agradá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. E depois que eu agradar a Deus, eu vou receber o melhor dessa terra? Talvez não. Caim desagradou, Abel agradou, mas quem morreu foi Abel. Quem foi assassinado foi Abel. Mas enquanto estava vivo, Abel ofertou o melhor a Deus.
É isso que tem que ser a nossa vida. A gente não tem que ficar preocupado necessariamente com o resultado do nosso trabalho, ou se as pessoas vão gostar ou não. O nosso trabalho tem que ser para exaltar e glorificar a Deus, para a glória de Deus, para que se manifeste no meio da igreja o agir do Deus Todo-Poderoso. E onde a igreja vai entrar nisso tudo? Não apenas honrando e respeitando as lideranças, mas participando, trabalhando. Olha, os diáconos tinham que distribuir as ofertas. Ofertas de quem? Ofertas da igreja. Quem ofertava era a igreja. Servia a Santa Ceia para quem? Para a igreja. A líder do coral lidera quem? A igreja. O líder dos obreiros libera quem? Os obreiros da igreja. Então, tudo é feito por nós, para a glória de Deus. Todos nós somos participantes da igreja. Então, cada área da igreja precisa, sim, da nossa participação. E, às vezes, parecem áreas que nós pensamos, nossa, eu nunca vou conseguir colaborar com essa área. E quando vai ver, às vezes você de madrugada orando e clamando por aquele ministério, Deus fez uma maravilha e ninguém nem vai saber que foi você orando. Mas igreja é isso aí. Dobrar o joelho e clamar, Senhor, hoje eu vou orar pelos músicos e ministrantes do louvor. E vou ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses louvando. Quando você menos esperar, o louvor está fluindo melhor. Os ministrantes estão mais preparados. Os músicos estão mais ungidos, capacitados. Isso é ser igreja, é colaborar com ação, colaborar com oração, se entregar, trabalhar, se oferecer, e quando acabar tudo, fazer o que Jesus Cristo falou: servo inútil, não fiz nada mais do que a minha obrigação. Toda a honra e glória somente ao Deus Todo-Poderoso. Benefícios de aliviarmos o líder maior da igreja, abaixo de Deus, o pastor. Ele tem mais paz para pregar, tem mais paz para aconselhar, tem saúde, mas há também um outro, que são os talentos naturais. O líder da igreja não necessariamente tem talento para fazer tudo o que está dentro da igreja. E essa é a obra mais maravilhosa do Espírito Santo. Ele distribui seus dons e talentos a quem quer de maneira bem diversa. Ele nunca dá para uma pessoa o dom de fazer exatamente tudo que precisa de uma igreja, só essa pessoa sabe e a gente depende exclusivamente dele. Não. Pode ser o melhor cantor e pregador, mas vai precisar de alguém lá no som para ajeitar tudo para ele. Vai precisar de uma letra. Vai precisar de alguém colaborando. Então, não tem jeito. Somos um corpo. Cada membro precisa trabalhar para que o corpo seja saudável. Então, a pergunta que é deixada hoje para nós: como estamos colaborando com a igreja de Cristo Jesus? Qual tem sido a nossa participação? Como nós temos nos oferecido? A nós que somos líderes, estamos de fato conduzindo os nossos trabalhos para a glória de Deus e para alívio do líder da igreja? Ou o nosso trabalho só serve para trazer mais peso, a gente só traz problema, a gente só traz confusão para a cabeça dele? Se a gente está à frente desse trabalho e mesmo assim a cabeça dele está cheia dos problemas do nosso trabalho, não estamos fazendo direito. Precisamos dobrar os nossos joelhos ao Deus e clamar: Senhor, me ajuda, porque se o Senhor me colocou aqui é para alguma coisa. Ou então levanta outro que faça, mas enquanto eu estiver aqui, Senhor, me ajuda, porque isso precisa andar, isso precisa ir para frente. Veja bem, já pensou se Moisés chama uns caras, os caras chamam: olha, eu não estou mais conseguindo julgar, eu vou chamar esses homens sábios, coisa igual o Jetro me aconselhou. Aí o povo vai se aconselhar com o cara fala: pô, rapaz, vai lá com Moisés, que isso aí é problema demais para minha cabeça. Chega pro homem que foi colocado lá para isso: olha, Moisés falou que agora eu resolvo isso aqui com você, não é comigo. Não, rapaz, vê lá com ele. Do que adiantou esse homem de ser chamado? Se ele foi chamado justamente para que Moisés tenha paz. Da mesma forma, nós, líderes, que hoje estamos à frente de algum trabalho da igreja, nós fomos chamados justamente porque o pastor não pode estar onde nós estamos. Ou se está, precisa estar de fora, como líder, não ativo.
É por isso que cada liderança da igreja é importante, até mesmo há trabalhos que outros possam desprezar, né? Vamos dar um exemplo, eu não vou utilizar nenhum grupo da igreja para não dizer que estou falando panelinha. Vamos dizer que houvesse um grupo específico para consertar o ar-condicionado. O grupo é o Diácono Anderson. O grupo é ele. Mas se houvesse um grupo específico para consertar o ar-condicionado. Só que todo culto o ar-condicionado tivesse ruim. E o próprio pastor tivesse que subir lá para consertar. Adianta ter um grupo assim? Não. Acaba logo com esse grupo e bota ele para fazer. Por que tem um grupo para consertar o ar-condicionado / Diácono Anderson? Tanto porque ele tem talento para tal, tem visão, coisa que nós não temos. E outra, enquanto ele está consertando o ar, que é muito importante para que nós tenhamos paz aqui agora, o pastor está aconselhando você. Tudo que nós fazemos na igreja tem uma função e uma importância. Os olhos humanos podem desprezar, mas os olhos de Deus não desprezam. A pessoa que fica ali recebendo as pessoas que entram, e nós já ouvimos relatos disso. Há vidas que chegam atribuladas e só de cumprimentar alguém que está no portão, alguém aqui na portaria, o Espírito Santo já começa a trabalhar e operar e transformar. E nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. É o Espírito Santo usando-nos para fazer a sua maravilhosa obra. Não tem nada mais belo e mais maravilhoso do que isso. Nada mais sublime do que ser usado por Deus. Porque a gente olha na Bíblia todos esses homens e mulheres usados por Deus, não é? Mas podemos ser nós também. Precisamos nos entregar ao Senhor, nos consagrar ao Senhor, levar a sério aquilo que estamos fazendo. E não só dos líderes, agora também dos liderados. Tem que trabalhar. Se eu entrei para essa área de trabalho, eu tenho que trabalhar. Tem gente que quer entrar para a área de trabalho e só quer fazer o que quer, na hora que quer, quando faz, só está de nome. Não está certo. Não está certo. Porque se Deus me chamou, e eu creio que foi Deus que me colocou naquele lugar, se eu estou fazendo de qualquer maneira, eu estou dizendo o quê? Que a palavra de Deus não vale de nada e que a obra de Deus não vale de nada. Não pode ser assim. E sabe onde nasce isso? Nasce no desprezo à função. Às vezes a pessoa pensa, fui chamado só para isso? Deixa quieto. Não despreze o lugar onde Deus te colocou. Não despreze o lugar onde Deus te colocou. Não despreze. Davi era desprezado por todos, mas Deus ungiu ele rei sobre Israel. Não despreze. Deixa Deus te usar onde você está. Deixa Deus te usar. Por último, foi pregado muito domingo passado sobre o perdão. Domingo retrasado, aliás. Domingo passado eu não estava aqui. Já quando pregou sobre perdão também? Cada área da igreja traz seus problemas. Se tem problema, tem confusão. Se tem confusão, tem pessoas se estranhando. Se tem pessoas se estranhando, precisa ter o quê? Perdão. O perdão precisa reinar em cada área da igreja, porque sem perdão, nada vai para frente. Nada vai para frente. Não adianta querer ser líder de uma área ou participar de um grupo de serviço se você não perdoa o líder, ou se o líder não perdoa você, ou se você não perdoa o seu colega de serviço. Não vai fluir. Não vai fluir. E olha que podem ser duas pessoas muito talentosas e eficientes. Se essas pessoas estiverem brigadas, não flui. Porque só vai fluir quando tiver a mão de Deus. E a mão de Deus habita onde há comunhão, onde há união. Então, queridos irmãos, tomamos por base o que os apóstolos fizeram. Tenhamos por base o que Moisés fez. Não vamos ficar jogando todo o peso da igreja nas costas de uma só pessoa, achando que essa pessoa vai solucionar todos os nossos problemas. Se Moisés, que bateu o cajado e o mar se abriu, não conseguia solucionar o problema do povo, muito mais um homem que está à frente de apenas de uma igreja. Não vai. Não tem ninguém aqui que possa solucionar o seu problema. Ninguém. Não tem ninguém aqui que possa te servir da maneira mais adequada e mais perfeita possível. Ninguém. Mas há um Deus todo-poderoso aqui que capacita os imperfeitos. É a esse Deus que nós precisamos depositar as nossas confianças e consagrar cada área da igreja. É na mão dele. É para ele que é feito tudo. Então, se é para esse Deus que é feito tudo, trabalhemos em prol do reino de Deus. Trabalhemos em prol do reino de Deus. Eu vou acabar de pregar e vou descer para servir a ceia para você.
Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Porque se eu não servisse, talvez o Alan teria de sair do som. Se ele sair do som, talvez possa dar algum problema e não vai ter ninguém para solucionar. Eu sou muito importante servir na ceia do Senhor. E eu preciso entender isso. Eu sou importante, sim. Porque se Deus me colocou aqui é para uma razão. Nosso Deus não faz nada sem razão. Quem faz as coisas sem razão somos nós, que não temos cabeça, não temos entendimento, não temos nada. A gente faz as coisas da nossa cabeça e se perde, se bagunça. Nós fazemos isso. O nosso Deus faz tudo certo, desde a eternidade, desde os primórdios de todas as coisas. Ele já decretou e planejou tudo que Ele vai fazer. Deus não é Deus de bagunça. A bagunça vem de nós. E se a bagunça veio de nós vamos conseguir consertar? Não vamos. Precisamos de quem? De Deus Todo-Poderoso. Então que Deus nos abençoe, nos capacite. E quem sabe agora não seja o momento de, através da Santa Ceia do Senhor, confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, mas também olharmos para um pecado que nós cometemos muitas vezes e não percebemos, o pecado da negligência. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Quantas coisas boas deixamos de fazer? E quantos pecados cometemos, justamente porque não fizemos aquilo que Deus tocou no nosso coração para fazer? Pensemos também nisso. Nosso pastor vai estar semana que vem, Deus o capacite, o unja para que continue nos liderando, que cada liderança da igreja seja abençoada. E caso venha você a sair da liderança ou a sair do grupo, que o outro que venha tenha a sua bênção e que você ore por ele e que ele cresça cada vez mais, porque é para Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor, sabemos que é de acordo da Tua vontade que são estabelecidas as lideranças na igreja, mas Tu é o nosso maior líder, Senhor, e nada pode ser feito sem a Tua palavra e a Tua vontade. Por isso, Espírito Santo de Deus, coordena cada área da igreja, Senhor, do pregador ao santo irmão que fica no portão, Senhor, daqueles que ficam na mídia, às maravilhosas irmãs que ficam na portaria, Senhor. Daqueles que ficam na cantina, daqueles que tocam, Senhor. Cada área da igreja, dos irmãos que dão aula e doutrinam as nossas crianças, nossos adolescentes, meu Deus. Unja e capacite cada área da igreja, pois cada área é muito importante. Abençoa, ó Deus, aqueles que são responsáveis por receber e distribuir os donativos da igreja, Senhor. Santos, Senhor de Deus, que exerceram essas missões no passado, Senhor, eram ricamente abençoados por Ti. Abençoa-nos também hoje, Senhor, para que nada na Tua igreja seja feito de forma mecânica. Onde quer que haja um servo de Teu, em qualquer área da igreja, Senhor, que seja feito com unção, seja feito com verdade, com adoração, com louvor, com glorificação, com vontade, Senhor, disciplina, força, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus. Abençoe o nosso pastor, Senhor. Capacita-o, Deus. Fortaleça-o, Senhor. Firma-o na Tua palavra para que ele não venha a se desvirtuar, Senhor. Dê a ele paz, tranquilidade, sabedoria, para que possa conduzir a igreja segundo a Tua palavra. Capacita os diáconos, obreiros, cada liderança da Tua casa, capacita para que possamos trabalhar para o bem, para a Tua obra, Senhor. Para que, ó Deus, o líder da igreja tenha paz para doutrinar e para que a Tua igreja cresça cada vez mais, Senhor. Capacita cada membro, Senhor, que cada membro tenha a certeza de que é sim muito importante na casa do Senhor. Aqueles que pela madrugada oram pela igreja, aqueles que fazem visitas, aqueles que se dedicam em conselhos, Senhor, que cada um entenda a sua importância e o faça para a honra e glória do Teu nome. Que não olhemos apenas cargos, ó Pai, e títulos, mas olhemos para Cristo Jesus, assentado à destra de Deus Pai, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Que, ó Deus, através da Tua santa mesa possamos nos lembrar do Teu sacrifício, lembrar o porquê estamos aqui e o porquê o que fazemos aqui é tão importante. Desperta talentos e dons para que possamos juntos crescer cada vez mais. E se há, ó Pai, em nosso meio
brigas, ó Pai, falta de perdão. Trabalha no nosso coração, pois o Senhor sabe que somos fracos, somos pecadores, erramos. Mas é o Teu perdão, Senhor, que nos purifica e nos santifica. Que o Teu perdão seja exemplo para nós. Te adoramos, glorificamos, exaltamos hoje e para todo sempre, no santo nome de Cristo Jesus. Amém.